Jesus é o médico dos médicos. Deus conhece cada célula do seu corpo, e nada que acontece na sua vida é uma surpresa para Ele. O seu poder não tem limites, e Ele pode ordenar a cura para você, seja na área física, emocional, psicológica ou espiritual. Creia e clame pelo poder do alto. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2h24. Jesus traz alívio aos que sofrem. O médico dos médicos, Jesus, se importa com o estado em que nos encontramos. Ele pode curar a dor de aflitos e oprimidos que vão até Ele com fé e humildade. Cristo foi enviado para libertar os cativos e curar a maior doença da humanidade, o pecado, que nos afasta de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18-19. A Bíblia assim mostra-nos como seres vulneráveis, ora feridos, ora doentes, mas sempre carentes da cura real. As nossas falhas e inclinação para o mal ofendem a Deus. Por isso, Jesus o perfeito, sofreu o castigo em nosso lugar. Ele veio libertar os cativos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:2.4-5. Cristo se expôs à maior infecção do mundo por nos amar. Ele veio a um povo contaminado com o vírus mais maligno e levou sobre si as sequelas da pior doença, para nos dar vida e esperança eterna. Segundo os Evangelhos, Jesus curou várias enfermidades de diversos tipos. Veja alguns exemplos bíblicos. Paralíticos. A paralisia física pode ser limitante em muitos aspectos da vida. Aqueles que sofriam alguma atrofia ou eram aleijados nos tempos de Jesus não tinham muitos meios de locomoção ou de subsistência. Jesus se importou com muitos nesta condição, sarando-os. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Me estenda a mão." O homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Marcos 3:3-5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: "Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus lhe disse: "Eu vou lá curá-lo." Mateus 8:5-7. Leprosos. A lepra é uma doença de pele contagiosa que não tinha tratamento nem cura nos tempos bíblicos. Por isso, os leprosos eram afastados do convívio social para que não contaminassem a outros. Jesus curou a muitos leprosos, chegando mesmo a tocar-lhes e conviver com alguns deles, sem excluí-los. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me." Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja purificado." Imediatamente ele foi purificado da lepra. Mateus 8:2-3. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: "Jesus, mestre, tenha compaixão de nós." Ao vê-los, Jesus disse: "Vão e apresentem-se aos sacerdotes." Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Lucas 17:12-16. Cegos. A cegueira, deficiência visual, é uma doença que impossibilita as pessoas de exercerem um dos seus 5 sentidos, a visão.
A Bíblia também fala da cegueira espiritual, que limita as pessoas num grau muito mais profundo. Os cegos espirituais não enxergam a realidade espiritual da sua condição nem compreendem o propósito de Deus para suas vidas. Jesus curou tanto a cegos físicos como a cegos espirituais. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Salmos 1:4-6:2.8. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mateus 21h14. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Que quer dizer o enviado? O cego foi, lavou-se e voltou vendo. João 9h07. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E o adorou. João 9:35-38. Endemoniados e oprimidos. A possessão demoníaca também pode ser comparada a uma doença terrível. Ela muitas vezes é confundida com doenças mentais, mas a opressão requer libertação espiritual contra o domínio de Satanás. O próprio Jesus ensinou que se ele libertar-nos, seremos verdadeiramente livres, de João 8h36. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Lucas 8:35-36. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8:16-17. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E, assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mateus 9:32-33. Doenças graves. Nem todas as doenças que Jesus curou foram registradas nas Escrituras descritivamente. Muitas dores e doenças incuráveis, bem como muitos sinais e maravilhas permanecem anônimos até hoje. É certo que ao longo da história, Jesus Cristo curou e tem curado a muitos que creem no seu poder e graça. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Lucas 7h21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21h25. Ressuscitou mortos. Além de curar pessoas enfermas, Jesus também trouxe de novo à vida muitas pessoas que tinham morrido. Esses atos sobrenaturais e inexplicáveis serviram para revelar que o soberano Senhor Jesus é Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Nada é impossível para ele. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, ou não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: e não tenha medo, ou apenas creia, e ela será salva. Lucas 8:49-50. E, depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. João 11:43-44. Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que o nosso corpo mortal venha falhar e um dia deixe de funcionar, pela fé, permaneceremos vivos como ele também vivo está. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 11:25-26. Deus do impossível. Deus sabe de tudo o que existe em nós. Em todas as áreas da nossa vida, família, fé e trabalho, Ele conhece-nos e sabe tudo o que precisamos. Ele é a própria cura que necessitamos diariamente, em nosso corpo, alma e espírito. Por isso, em meio às aflições e doenças, clame a Ele. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Salmos 107:19-20. 2. Siga a Jesus. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Mateus 19h02. 3. Entregue sua situação nas mãos de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Salmos 37:2.5. 4. Confie no Senhor, Todo-Poderoso. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías 26:2.4. 5. Descanse sob o cuidado do médico dos médicos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91:1-2. Siga com fé e ânimo no coração. Seja qual for a sua doença, quer seja grave, ou menos grave, Jesus pode trocar a sua aflição por paz. Confie a sua vida a Ele e busque-o de todo o coração. Ele concede sabedoria aos médicos e possibilita recursos para trazer melhorias à sua saúde. Confie com esperança. O Senhor está no controle de tudo. Amém. Deus te abençoe e te proteja sempre. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe seu comentário.